Livro de Gênesis, no seu capítulo 3. Vamos fazer leitura a partir do seu versículo 8. Livro de Gênesis 3, no seu versículo 8, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu e tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pão todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás a luz. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Amém? Glória a Deus. Deus, o Todo-Poderoso, quando criou os céus, quando criou a terra, neste céu que fora criada por Ele, e nesta terra, Ele pôs habitantes. Amém? Quais são os habitantes do céu? Os anjos, mais os arcanjos, os querubins, os serafins, os 24 anciões e todos os outros seres. Amém? Deus criou o céu. O mesmo Deus que criou o céu, Ele criou habitantes para este mesmo céu. Entenda que este Deus que criou os céus, esse mesmo Deus que criou os habitantes que estão com Ele nos céus, Ele não criou os habitantes do céu simplesmente para olhá-los e sem se comunicar, sem manter contato com eles. Deus se comunica com os anjos, sim. Deus fala com os anjos, fala. Deus fala com os arcanjos, fala. Deus fala com toda a classe angelical e toda e qualquer alguma criação que está nos céus, sim. Ele fala. Deus não só fala, como também os enxerga. Deus vê todas as coisas que por Ele foram criadas. Não só vê, não só fala, não só se comunica, como também os homens. Amém? Toda a criação de Deus ouve a voz de Deus.
não só ouvem, como também se comunicam com o Criador. Eles veem o seu Criador. Deus, a trazer na terra o ser humano, Ele criou o ser humano com o mesmo propósito de se comunicar com Ele, de interagir com a pessoa, com a criação. Deus criou o homem com esse propósito e muito mais. Antes do pecado tomar a terra, Deus falava diretamente com quem? Com Adão, com o homem. Esse Deus que se comunica com toda a classe angelical dos céus é o mesmo Deus que de tempo em tempo Ele descia na terra, no jardim do Éden, e Ele procurava Adão, e com Adão falava antes do pecado. Não só falava com Adão, como também Ele olhava para o rosto de Adão, e Adão olhava para o rosto do seu Criador. Existia uma ligação, um contato, sabe? Aquela proximidade entre o Criador e a criatura, entre o pai e o filho. Existia uma amizade entre o filho e o seu pai. Adão, seu pai Jeová, filho Adão. E olha que o tempo foi passando. Dentro desse relacionamento entre o Criador e a criatura, entre o pai e o filho, houve um dia em que o pai falou assim para seu filho: Adão, meu filho, preste bastante atenção. Tu és meu filho amado. Pai, em que parte da Bíblia está escrito que Deus falou para Adão que era filho amado? Meu querido, nem todas as conversas que Deus teve com Adão, Deus escreveu. Adão era perfeito. Deus criara Adão, homem perfeito, santo, sem pecado. Amém? E Deus falava com Adão. E eu creio que em uma conversa com Adão, Deus falou para ele assim: Adão, filho amado, preste bastante atenção, meu querido. Do fruto de todas as árvores do jardim você pode comer, mas existe uma árvore, você está vendo aquela árvore que está ali? Não coma do fruto daquela árvore, porque no dia que você comer aquele fruto, meu filho, você vai morrer. Com toda certeza você morrerás. Adão sabia que não poderia desobedecer a voz do seu amigo. Adão sabia que não poderia desobedecer a voz do seu Criador, a voz do seu Pai. Por isso é que nós vemos em Gênesis capítulo 3 a serpente não enganando Adão. Nós vemos a serpente enganando Eva. Porque antes mesmo de Eva existir, Adão já existia. O primeiro homem que fora criado e formado pelo Deus Todo-Poderoso foi Adão na terra. E Adão conhecia o seu pai, Adão conhecia o seu Criador. Não só conhecia, como tinha intimidade com o Criador. Esse Deus Criador, esse Deus que trouxe a existência de tudo quanto existe nos céus e na terra, é um Deus que tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê. Esse Deus tem sentimento, se comunica. Quando você chora, Ele chora com você, mesmo quando você não percebe. Quando você está triste, esse Deus está triste juntamente com você, principalmente com você que Ele tem procurado em espírito e em verdade. Quando em sua casa não tem um pão para dar para os seus filhos, Deus sente. Quando você perde um ente querido, Deus chora com você naquele óbito, Ele acompanha você naquele funeral, porque Ele é um Deus que é dominado pelo próprio amor. Amém? Muitos têm se questionado o que é o amor. O amor é a essência do caráter do coração de Deus.
O amor é o próprio Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele não é dominado pelo poder que Ele possui. Ele é dominado pelo caráter dEle, pelo coração dEle. E o coração dEle lhe torna um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. E em amor Ele se comunica. Em amor Ele fala. Em amor Ele se apresenta. Só que o tempo passou. E não foi Adão, não. Foi Eva. Deus trouxe à existência a companheira de Adão, a auxiliadora. Eva agora está ali. Não conhece ela tão bem assim o Deus Pai quanto Adão, quanto seu esposo. Mas Eva está ali, próxima de Adão. E o tempo passa. Em um dos dias está Eva, a auxiliadora de Adão, está ali conversando com Satanás por meio da serpente. Está ali Eva dando ouvido à voz de Satanás por meio da serpente. E curiosa Eva estendeu as mãos no fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela comeu. A palavra que Satanás apresentara para Eva durante esse diálogo, durante essa conversa, foi simplesmente uma palavra-chave. Satanás usou para poder deixar cair para Eva o seguinte: minha querida, verdade é que se tu comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, os teus olhos se abrirão e tu se tornarás como Deus. Qual é o homem que não gostaria de ser como Deus? Qual é o homem que não gostaria de se parecer com Deus, que é o Criador? Deus, o Todo-Poderoso. Nenhum ser humano consegue encará-lo nos olhos. Estão entendendo? Tanto é que a figura do Deus Pai é o Deus Filho. Deus Pai se comunica com a criatura, com a criação, por meio do Deus Filho. Quem é o Deus Filho? Cristo. Cristo é a imagem de Deus. Ninguém pode encarar o Criador assim, olho no olho. Amém? Moisés, quando viu o rosto de Deus, ele baixou a cara e disse: ai, morri porque eu vi o rosto de quem? O rosto de Deus. Moisés sabia que nenhum ser humano pode olhar assim diretamente para Deus, o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Mas Eva está ali ouvindo aquela palavra de Satanás por meio da serpente: se você comer desse fruto, os teus olhos se abrirão e tu serás como Deus. Quem é Deus? Quais são os seus atributos? Deus é imutável. Um dos atributos de Deus: Deus não muda. Deus é onisciente. Antes do ser humano existir, Ele já sabia que você viria a existir, que nós já viríamos a existir. Nós estamos no século 21. Ele já sabia que eu e você estaríamos exatamente no século 21. Deus, antes de nós chegarmos até o século 21, Ele já sabia como seria ou como será a nossa morte. Nós vivemos, mas ainda assim, se eu perguntar para você como é que vai ser a sua morte, você não sabe. Mas Deus, antes da fundação do mundo, Ele já sabia que eu viria a existir e como seria a minha morte. Antes de você existir,
existir, Ele já sabia que você viria a existir e como seria a tua morte e a tua vida aqui na terra. Amém? Deus é onisciente. Um dos seus atributos. Deus conhece os pensamentos da pessoa. Amém? O que você vai pensar amanhã, o que você vai pensar daqui a um mês, daqui a um ano, Ele já sabe. Ele domina tudo, Ele sabe tudo. Deus é omnipresente. Ele está em todo lugar, em um único momento. E Ele é omnipotente. Ele tem todo, mas todo o poder. Agora imagine o peso que essa palavra-chave teve no interior de Eva. Você será como Deus, minha filha. Se o teu marido comer desse fruto, vocês serão como Deus. E eles conheciam Deus. Eles viam o rosto de Deus. Eles viam a plenitude e a glória do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Eu não sei se eu estivesse no lugar de Adão, ou se eu estivesse no lugar de Eva, eu também não sei se resistiria àquela voz, não, meu querido. Não é à toa que o próprio diabo, o próprio Satanás, anteriormente querubim, quando estava lá nos céus partilhando da mesma glória e do mesmo espaço com Deus eterno, dentro do coração dele nasceu um desejo de ser semelhante a quem? Ao Deus que lhe criou. O próprio diabo também queria ser como Deus. Agora Eva, Adão, ser como Deus, isso é fixe, é bom. Se o Deus Pai descer aqui agora e perguntar para mim quer ser como eu, é lógico que quero sim. Se Deus Pai perguntar para você quer ser como Ele, o que você diria, igreja? O que você diria? Uns têm boca, mas não falam. Tem ouvidos, parece que não estão ouvindo. Enfim, meu querido, usa da boca que Deus te deu, amém? Deus Pai Todo-Poderoso, repito, Ele criou o homem e toda a classe angelical para se comunicar. Só que em Gênesis 3 nós vemos, depois de um tempo, um quadro a ser pintado, mas agora Deus está ali, neste quadro, se comunicando com o homem, não mais como anteriormente. Está se comunicando agora com o homem de forma diferente. Como, pastor? Notemos que antes do pecado, Deus se comunicava com o homem assim, olhando no rosto. Mas o tempo passou e o homem cai em pecado. Agora o Deus Pai deste, no jardim do Éden, está procurando Adão. Adão, cadê você? Eva, onde está você? Adão se escondeu. Adão, cadê você? Sim, Senhor, eis-me aqui. Adão, cadê você? Eis-me aqui. Aonde tu estás? Senhor, me escondi. Por quê? Porque me encontrava no mentira. Primeira mentira que saiu da boca do homem. Já começou a mentir. O fruto só foi engolido que a mentira já veio. Não, Senhor, eu comi do fruto. Reparei que estava o quê? Nu. Quantos anos você ficou nu, Adão? Quantos anos você ficou nua, Eva, diante de Deus e você nunca se escondeu? Hoje você percebeu que está nu, agora se escondeste? Mentiu. Sabe qual seria a palavra de Adão? Senhor, eu desobedeci a tua voz. Juntamente com a minha companheira, juntamente com a minha auxiliadora, nós desobedecemos a tua voz. O Senhor disse para nós não comermos do fruto do conhecimento do bem e do mal, e nós comemos. Depois de nós termos consumado o pecado, depois de nós termos desobedecido a tua voz, nós compreendemos que nós falhamos, razão pela qual a vergonha entrou e nós nos escondemos. Vergonha. Quando o homem peca, o homem leva no seu coração, no seu interior, a vergonha. Eu quando
vergonha de falar com Deus. Não sei você. Quem peca e ama o pecado não sente isso. Mas quem ama e tem prazer pela santidade, quando peca se esconde, tem vergonha de falar com o Criador. No momento o pecado é bom, é prazeroso, mas depois daquela vergonha sai. E quando você ora, você fica assim: meu Deus, mas vou começar para onde? Vou começar a falar como? Se eu pequei. E Adão e Eva estavam nesta condição. O pecado entrou, veio a vergonha e se esconderam. A partir daí, a partir do momento que o pecado tomou a terra, o homem se distanciou do seu Criador. O homem passou a se esconder do Deus que se comunica. O homem passou a se esconder, a fugir do Deus amigo, do Deus Pai, do seu Criador. Notemos que quando o pecado fora consumado, não foi Adão que foi atrás de quem? De Deus. Não foi Eva que correu atrás do Criador. Foi o Criador que desceu atrás da criatura, procurando a criatura, procurando o seu filho. Adão, aonde você está? Eu quero falar contigo, Adão. Eva, aonde você está? Eu quero falar contigo, Eva. E eles se esconderam. Meu querido, entenda uma coisa: o Deus que criou você é um Deus que te procura, mesmo quando você está com a vida toda amarrada, acorrentada, podre. Está entendendo? O Deus que eu estou pregando aqui é um Deus que nos procura, mesmo quando nós estamos no nível mais baixo da depravação. Eu venho do pecado. Eu estava mergulhado em um lamaçal de pecado. Foi lá onde Cristo me encontrou. E eu tenho dito: Cristo Jesus me encontrou no inferno. Deus me resgatou do inferno. Eu não orava, eu não jejuava, eu não lia mais a Bíblia Sagrada, eu não ouvia louvor. Unicamente levava comigo, sim, a saudade de manter contato com Ele, falar com Ele. Mas grande era o meu pecado, tamanha era a acusação que eu levava comigo, nas minhas costas. Eu olhava para mim e eu me achava indigno. Eu me achava tão sujo, mas tão sujo, que eu muitas vezes falava para mim mesmo: acabou para mim. Não há oportunidade de salvação, de perdão para mim, da parte de Cristo Jesus, acabou para mim. O pastor que está aqui pregando não está vindo de uma igreja. Eu não venho de uma religião. Eu frequentei sim algumas religiões, mas eu não venho de uma religião. Deus, quando me trouxe, Deus não me tirou de uma religião. Deus me tirou do mundo para aqui. Deus me tirou da televisão para aqui. E de lá onde eu venho. Por isso é que eu não tenho um homem como pai na fé. O que eu prego, eu recebo da parte de Cristo Jesus. Da mesma forma que o apóstolo Paulo pregava um evangelho que recebia diretamente da pessoa de Cristo, o que eu prego aqui, eu recebo unicamente da pessoa do Cordeiro, da pessoa do Alfa, do leão da tribo de Judá, daquele que é o nosso advogado, daquele que vive hoje e para todos sempre vai viver. Cristo Santo é o seu nome. Uma vez chegou para mim um cara, um pastor, e esse pastor, ele ouviu falar ao meu respeito, e ele ligou para mim dizendo: eu tenho uma mensagem da parte de Deus para você. Eu estava lá no Chico, viajando Angola, as 18 províncias. Eu atendi aquela ligação e o pastor falou para mim: eu tenho uma mensagem da parte de Deus para você. Eu disse: tudo bem, eu vou esperar essa mensagem. Aguardei o pastor aonde? No Mochique.
Ele sai do Luanda, eu amo, vai para o Mochico. No Mochico, houve um lugar, conversei com o pastor que havia me recebido lá, e houve um espaço vazio onde nós pusemos hospedado um pastor com seu discípulo. Quando o pastor chegou em casa onde nós nos colocamos hospedado, ele abriu um papel gigante, e nesse papel gigante tinha muitas imagens de escultura lá. Maria e tal, o suposto Jesus e tal. Na hora olhei, eu disse: alguma coisa boa não vem daqui não. O Deus que fala comigo, duvido que falou com esse pastor aí. Mas fiquei com a boca fechada, esperando, aguardando o que ele poderia passar para mim, supostamente filho de Deus. Amanhece, e eu arrumando as minhas coisas, dizendo: pastor, estou indo embora. E o pastor me diz assim: dobra o joelho. Ainda não falou para mim a suposta mensagem que receberam da parte de Deus. Ele falou: dobra o joelho, dobrei o joelho. Ele pôs as mãos na minha cabeça e ele fez a seguinte oração: Deus, meu filho está viajando. Estou lhe apresentando como meu filho, porque ele me aceita como pai. Dentro do meu coração, te aceito como o quê? Quando, como e aonde que isso aconteceu? Você como meu pai? Eu disse: vou esperar, quero ouvir o que vem mais daí. Eu já estava viajando a Angola, fazendo obras missionárias. Esse cara eu nunca lhe vi em toda a minha vida. Alguém me falou ao meu respeito, e o mesmo ligou para mim, porque Deus mandou mensagem para você. Aí ele foi orando, no final de tudo disse amém. E quando eu fiquei em pé, pegando uma mochila, assim que eu pus nas costas, ele falou para mim assim: vai na paz e não se esqueça de enviar para o seu pai todos os teus dízimos. Eu disse: ok, tudo ficou claro mais uma vez. Eu peguei o carro, o transporte do Mochico para Lunda Sul. Mas aquela oração que ele fez naquele lugar estava ali me incomodando. E eu fui questionando a Deus: Senhor, em que momento que o Senhor lhe enviou para ser meu pai? O que está lhe confundindo é o quê? Porque eu lhe chamo de pai? Ou porque lhe chamei de pai durante aquelas horinhas que ficou comigo, aqueles minutos só? Eu chamo de pai a todo aquele que é pai do outro. Minha mãe me ensinou assim: o pai do outro é meu pai, mãe do outro é minha mãe. Não é porque te chamei de pai, agora você porque me aceita como filho. Não, em momento algum não orei dizendo que aceita como pai. E eu fui orando durante a viagem, quando o Senhor Jesus Cristo falava comigo. Cristo começou a me fazer perguntas, e a primeira pergunta que ele me fez foi exatamente essa: aonde você estava antes de você estar exatamente no lugar aonde eu coloquei você? Eu disse: eu me encontrava no pecado, eu me encontrava no inferno, eu me encontrava na televisão. As pessoas olhavam para mim, pensavam que eu tinha paz, quando na verdade eu tinha noites em claro sofrendo, endemoniado, 100% endemoniado eu estava. E Cristo fez a segunda pergunta: quando você estava nesse lugar, quem foi que tirou você desse lugar? Eu disse: foi o mesmo Senhor Jesus Cristo que se apresentou para Paulo na estrada de Damasco. E ele disse: pois bem, preste atenção. Assim como eu busquei a Paulo, eu sou o teu Deus, o teu Pai. Tudo que você vai pregar será eu destruindo. E fora de mim não terás um outro pai na fé. Eu sou o teu pai, assim como fui pai de Paulo, Mateus, João e os demais apóstolos. E eu peguei no meu telefone e tirei, escrevi uma mensagem: Cristo Jesus, o meu Cristo, Deus a quem eu estou servindo, falou que eu não sou teu filho. Deus falou para mim que nada falou para você. Aquele homem não me respondeu, e até hoje fiquei com o número dele no meu celular durante muito tempo. Não tive resposta, nem ligação, nem nada, desapareceu.
Está entendendo, igreja? Deus é um Deus que nos procura, mesmo quando nós estamos no inferno. Enquanto você estiver respirando, enquanto o teu coração estiver o quê? Batendo, saiba que os teus pecados ainda podem ser perdoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é um Deus não só que fala, como um Deus que corre atrás do pecador para perdoar. E Ele faz isso para poder dar vida ao pecador. Porque Ele não quer que nenhuma alma pereça, que nenhum dos seus filhos morra. Deus não criou você para o inferno. Durante esse período todo, os pastores, os padres, os bispos, profetas, eles passaram para você um Deus que não fala. Eles dizem para você no passado, Deus falava, mas hoje, de forma audível, Deus não mais se comunica. De acordo com as Sagradas Escrituras, hoje você vai sair daqui lúcido a respeito do Deus que fez os céus e a terra, se Ele fala ou não a Deus desde hoje. E eu repito o que está em Gênesis capítulo 3. O que nós vemos ali? O homem pecou e se escondeu. O homem pecou e fugiu diante a face do seu Criador. Mas nós vemos o nosso Deus em amor e por amor correndo atrás do pecador, correndo atrás da criatura. E Ele está ali chamando: Adão, Eva, eu sei que vocês pecaram, tudo bem. Por causa da vossa desobediência haverá punição, sim, mas eu jamais colocarei um fim na nossa comunicação. O que vai acontecer a partir de agora é que vocês não mais poderão olhar de forma direta no meu rosto, porque vocês pecaram. De acordo com o livro de Isaías 59, versículo 2. O pecado separa o homem de Deus. Está lá, está escrito. E é claro, versículo. Amém? A pessoa pode estudar pouco, mas se leva a entender. O pecado, a iniquidade é a única causa que separa o homem do seu Criador, a criatura do seu Criador. Só o pecado separa o Criador e